que hoje ele desce com a resposta. Hoje ele desce com a resposta, tá, Barão? Hoje ele desce com a resposta para o Senhor, tá? Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Pega esse hino como se Jesus estivesse falando para você. Esquece eu aqui. Eu vou ser só um canal de bênção na sua vida. Já passou. Volta aí para fazer o favor. Aumenta só um pouquinho o playback. Aleluia, Jesus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. E Jesus te visitou lá no seu quarto, hein? E estes dias ele te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguirá falar, ele só ouve seu gemido. Oh, aleluia! Mas o Deus que vem enviou aqui, ele sabe Sabe tudo. e ele nesta noite, ele desce com resposta para a tua vida. E ele me mandou falar. Só creia, querido. Ele está enviando um consolo para o teu coração, para a tua alma. Que de repente você já não aguenta mais a situação que tem passado, mas Jesus ele te visita quando você pensa. E Jesus vai dizer assim para você: olha, meu filho, olha o que Jesus vai dizer para você. Vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Está doendo. Está doendo, mas você não vai querer parar. Deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar A solução. tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Então não se desespere, pelo amor de Deus. Eu sempre costumo dizer dessa forma: que vivemos numa terra onde há uma roda gigante. E não temos que passar por prova, temos que passar por luta. Porque no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai descendo resposta. E Ele vai te abençoar, querido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Tá mudando seu rumo. Ele está enviando um consolo para a sua alma.
Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Bate palma bem forte pro Senhor Jesus. Bate palma glorificando em nome do Senhor e assim dando uma oportunidade em nome de Jesus. Estenda suas mãos para o céu assim neste momento. Vamos agradecer ao Senhor por ter nos dado um coração puro, por ter nos permitido perdoar o próximo, por ter nos permitido estar com Ele, por ter nos dado o fôlego de vida. Porque muitas vezes a gente só pede. Nessa noite a gente já vai agradecer, na certeza que mesmo se você estiver pedindo um milagre da parte do Senhor, Ele já te concedeu. Sabe por quê? Bem-aventurados que não viram e creram. Estenda suas mãos para o céu assim: Senhor Deus e meu Pai, Deus te machuiande com manas. Aqui, Deus, estão os teus amados, Senhor. Eles poderiam estar na zona de conforto, poderiam estar diante da TV assistindo Fantástico, Pai. Mas, Pai, eles escolheram, Pai querido, Pai Santo, estar aqui na tua casa. Ó Pai, nesta oração, Pai querido, Pai Santo, queremos agradecer ao Senhor pelo feito, pelo fôlego de vida, pelo alimento, pela família, pela saúde, por dormir e acordar, porque o Senhor é quem nos sustenta. Ó Pai, obrigado, Pai querido, Pai Santo, pela saúde dos nossos filhos. Obrigado pelos livramentos, Pai. Obrigado porque o Senhor, Pai querido, Pai Santo, tem nos sustentado e tem nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e da seta que voa de dia. Porque mil tem caído ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não temos sido atingidos. Sabe por quê, papai? Porque o Senhor tem nos consolado. Ó Pai, a tua vara, Pai, é o nosso consolo. E eu tenho certeza, Pai, que nessa noite o Senhor preparou uma mesa perante nós. Ó Pai, ali cearemos com o Senhor em forma de agradecimento. E não é por isso, Pai, que eu entrego essa oração em tuas mãos, na certeza que o Senhor já deu a vitória ao teu povo. Em nome de Jesus, aplaude o Senhor e pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos louvar mais um pouco? Igreja, enquanto o irmão Sinaldo canta o seu louvor, fique à vontade para ofertar e exaltar e dizimar a casa do Senhor, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus, no centro, uma casa perfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que a casa é fraca, a estrutura é pouca para você morar. Mas pode mexer no ambiente, manda vaso para você cuidar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. És o meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as lacunas, vem fazendo morar. Ai, 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 ai. O Espírito Santo está trabalhando aqui nesse lugar. Trabalha, Espírito Santo, nessa igreja. Aleluia. Já deixei a porta aberta, entra na nossa vida, faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa.
caminhada. Ele é contigo, Márcio. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca. Ai, ai. Espírito Santo, pode mexer na estrutura. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Cadê as obras? Espírito Santo, na minha. Sabe, você está aprendendo o refrão. Olha não. Eu já deixei a porta aberta, entrar na minha vida, faça morada. Ai, ai, você, trabalho na minha casa. Se precisar fazer reforma, se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo, mas faça morada. Ai, 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 faça morada. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Se põe de pé em nome de Jesus. Vamos orar pelo anjo da igreja em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus. Maravilha, Deus. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Quem não veio, perdeu. Quem não veio, perdeu, né, pastor? Louvado seja o nome. O Senhor tem uma palavra revelada para você nessa noite. Quem crê, diga glória a Deus. Está fraco, está fraco. Quem crê, diga glória a Deus. Fala assim: o Senhor está aqui. E eu quero ouvir tua voz. Sendo a sua voz para você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui está o anjo da igreja, Pai. O Senhor não unge ninguém à toa. Tem um propósito. Ó Pai, o Senhor não unge ninguém por coincidência. Tem um propósito. O Senhor, Pai querido, Pai Santo, não chama ninguém porque de qualquer jeito. Tem um propósito. O Senhor, Pai querido, Pai Santo, não chama, Pai querido, Pai Santo, para o teu nome não ser glorificado. Tem um propósito para o teu nome ser glorificado. Ó Pai, em nome do teu filho amado Jesus, aqui está o anjo da igreja. Aqui está o pastor Renato, Pai. Toma ele em tuas mãos neste momento, porque eu tenho certeza, Pai, que tem uma palavra revelada do trono para a tua igreja nessa noite. Então usa ele como canal de bênção. Queremos ouvir o Senhor falar. Fala conosco através da tua palavra, em nome e no nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, que está na vida do nosso amado pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz de Jesus. Amém? Amém. Bom estarmos na presença de Deus, amados. Amém? Estou muito feliz. Estou com meu amigo aqui, pastor Zinaldo, esposa dele, Marisa, missionária Marisa, né? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40. Eu até tinha pedido o pastor para trazer a palavra, mas ele falou: não, na próxima eu levo. Hoje eu só vou participar. Muito abençoado, né? Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 40. Versículo 12. Todos acharam? Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando ainda eras copeiro.
14. Porém, diga comigo assim, porém, lembra de mim. Quando estiver bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faça-me sair deste cárcere, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que puseste nessa cova. Amém? Vamos orar? Pai lindo, Deus de misericórdia, príncipe da paz, Senhor, fala conosco neste lugar. Fala comigo, meu Pai. Primeiramente comigo, depois com a tua casa. Manifesta, Deus, no teu poder e a tua graça, Senhor Deus, conforme o nosso coração. Meu Deus, usa-nos conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entrei aqui dentro hoje, fiquei até com vergonha. Eu falei, poxa, o pastor Zinaldo está parecendo o pastor e eu estou parecendo o auxiliar, o novo convertido. É Deus. De repente Deus toca no pastor, ele vem para cá e eu me converto de novo. Eu vim te visitar, que eu tinha que vir a rigor. Eu ia visitar um amigo. Glória a Deus. A gente está numa pegada aqui na Kairos, da gente está se libertando um pouco da religião. Não quer dizer que o terno é religioso, mas a gente quer fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade, sabe? Para que elas tenham vontade de sentir, vontade de fazer aquilo que Deus pediu, não aquilo que a gente impõe, né? De vez em quando a gente vem de terno também, não é, Graça? Mas eu senti saudade. Quando eu vi o pastor ali, eu falei, poxa, vou voltar a usar essas coisas, viu? Glória a Deus. Queridos, eu vou tentar transmitir aquilo que Deus imprimiu no meu coração essa semana. Deus tem espremido a uva que eu sou para sair um vinho novo. Deus tem falado muito ao meu coração acerca de novas formas de Deus atuar. E essa palavra, ela vem de encontro ao meu coração acerca de José. José, ele é o exemplo de um mordomo na casa de Deus, de um príncipe que Deus provou, lapidou, para depois colocar ele numa posição de honra. E de vez em quando a Bíblia diz que essas coisas ninguém toma para si, ninguém escolhe ser grande, é Deus que escolhe. José, ainda menino na casa dos seus pais, ele vai contar à sua família 2 sonhos. Todo mundo conhece a história. Levanta de manhã, uma casa farta com irmãos, uma casa grande onde tinha mais de 10 irmãos, 11 irmãos, se não me engano. Ao todo eles tinham 13 irmãos, mas uma era menina, né? 12 é menina. Mas na época de José, Benjamim não era vivo ainda. E se você olhar a passagem de José, ele vai contar um sonho de coisas que vão acontecer no futuro. Mas quando ele conta, parece que é ele que deseja aquilo. Mas o que Deus está revelando a José é dos planos dele. Obreira, já começou a dar uma circulada na igreja? Senta lá, ouve a pregação. Meu Deus, deixa os irmãos quietos, obreira. Vamos lá, de novo. Ele tinha revelado para a família, para que aquilo que Deus havia mostrado para ele, quais eram os planos de Deus para a vida dele. Porque ainda menino, Deus já tinha escolhido esse menino para que ele fosse o grande homem de Deus. Ele vai contar o sonho para a família. O próprio sonho, que era muito grande, vai despertar o ódio dos irmãos.
E por quê? Porque todas as vezes que Deus olha para baixo e te acha no meio da multidão, e Ele derrama a tua graça sobre a sua vida, que a gente entende como bênção, essa mesma bênção que te faz diferente, que te separa no meio das pessoas, é ela mesma que faz com que as pessoas tenham ódio de você e façam te perseguir. Quando Deus nos abençoa, é essa bênção que faz com que as pessoas te odeiem. Se você é usado na presença de Deus, esse dom que não veio de você vai fazer com que as pessoas sejam atraídas por causa do dom, mas vai fazer com que outras tenham raiva de você pelo mesmo motivo que Deus te usa. Resumindo, as pessoas têm raiva de você, as pessoas te perseguem pelo mesmo motivo que Deus te ama. Olhando para a vida de José, você vai ver que tudo que José viveu, não foi ele que pediu, não foi ele que traçou. Ele só está vivendo o sonho de Deus. Deus teve o carinho, o cuidado de mostrar para ele antes o final da história. Glória a Deus, aleluia. Irmão, Deus faz isso o tempo todo. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite do tempo do cumprimento de promessa. Diga comigo, o tempo do cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria assim: o tempo do cumprimento da promessa. Por quê, pastor? Porque a gente está acostumado a viver em tempos onde Deus está fazendo a promessa. E esse tempo é o melhor tempo na nossa vida. Irmão, como é bom, como é saudável, como é prazeroso quando você chega na presença de Deus, num culto como hoje, num louvor abençoado. Deus pega um profeta de plantão que está atento ao ouvido de Deus. Deus vai dentro do espírito do profeta, vai no ouvido do profeta, imprime uma mensagem. O profeta não sabe o que está acontecendo, ele está na letra do hino ainda, e de repente ele sente que houve uma coisa diferente dentro dele, e de repente ele olha para você e fala assim: ei, você! O Senhor manda dizer na tua vida que vai acontecer isso, e isso, e isso. Qual é a sua sensação? Qual é o momento que você sente do outro lado? Você bate no teu coração, aquilo é como se fosse uma bomba na sua vida, você dobra o joelho, você chora. Porque geralmente, irmão, as promessas de Deus, elas são muito maiores do que as nossas forças, do que a nossa capacidade. Ninguém pode fazer a obra de Deus. Você não está aqui fazendo a obra de Deus. Você só emprestou o seu corpo para que Deus pudesse fazer a obra dele por meio de você. A única coisa que você fala é assim: Senhor, eis-me aqui. Glória. Quantas vezes você, no dia mais difícil da sua vida, você não tinha capacidade de louvar, capacidade de fazer a obra de Deus, e você veio aqui, alguém te deu oportunidade, Deus te usou poderosamente, você fala: nem eu sei como é que Deus me usou. Eu não estava preparado, eu não preparei nada. Eu queria que hoje alguém pregasse no meu lugar, eu queria que alguém hoje louvasse, eu queria sentar no banco aí e ser uma pessoa que só assistisse o culto. Mas por que Deus te usa? Porque o segredo de Deus te usar é a sinceridade e fraqueza. Todas as vezes que você fala com Deus que você não está podendo, que você não quer, que você não consegue, a hora que Deus mais te usa. Sinceridade e fraqueza. Um dia o homem de Deus chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu quero ser curado. E cura. O nome dele era Paulo. E a Bíblia diz que Paulo ora 3 vezes para que Deus tirasse dele uma enfermidade, porque Paulo se sentia diminuído diante daquela enfermidade. E a Bíblia diz que a resposta foi o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus, aleluia. É quando a gente não quer que Deus quer. É quando a gente não faz, Deus faz. Irmão, a Bíblia diz que Deus chamou Noé para fazer uma arca. Um dia eu estava vendo aí no Instagram, tem uma réplica dessa arca nos Estados Unidos, de tamanho igual. Fizeram uma réplica igualzinho. Você entra no YouTube, olha lá, réplica da arca de Noé, do mesmo tamanho. É um navio, irmão, não é uma arca, é um navio, 3 andares, troço doido. E por que Deus não chamou o engenheiro da época? Por que Deus chamou Noé?
quando Deus chama Noé, ela falou assim: eu não sei. Os outros assim: que bom, está classificado. Porque eu quero os que não sabem. Eu quero aqueles que não sabem fazer, porque eu vou fazer por meio deles. Porque quando eu fizer, todos vão reconhecer que foi a minha glória. Glória a Deus, aleluia. Então Deus pega esse menino, José. E eu quero te levar você na época da promessa do menino. Ele levanta de manhã. E ele acorda com um sonho. E ele vai contar o sonho. Nem ele entende, pastor Zinaldo, o que está acontecendo. Mas o sonho era claro de que Deus havia separado ele por cabeça da sua família. O que aconteceu no outro dia? Nada. Ele vai para a mesma roça, vai fazer as mesmas coisas. Passado o tempo, Deus mostra outro sonho para completar aquele sonho que ele teve. Dessa vez agora um sonho um pouquinho mais ousado. Ele não só seria a cabeça dos seus irmãos, não só os irmãos iriam se curvar diante dele, mas o Senhor mostrou para ele que a posição que Deus havia colocado ele no futuro é que o sol e a lua se curvariam diante dele. O pai dele achou que o sol e a lua seria a mãe dele e ele. Mas no cumprimento da promessa de José, a mãe de José está morta. A lua representava o pai, o sol representava Faraó, a maior autoridade do Egito. Irmão, você já parou para pensar nisso? O que Deus está falando? Que pegaria um menino que não tem cidadania egípcia, que não era o príncipe dos egípcios, e colocaria ele no trono de Faraó. Glória a Deus. Agora, eu quero te falar que o tempo da promessa é o maior tempo da nossa vida. Quando Deus fala conosco que vai acontecer, que vai fazer, que vai te usar, que vai te levar você nas nações, que vai te usar para pessoas grandes. É tempo maravilhoso, é um tempo gostoso. É o tempo onde Deus está falando conosco, onde Deus está fazendo conosco promessas. A nossa impressão é que a gente vai sair daqui hoje, do culto, depois de uma promessa dessa, vai chegar no outro dia e vai ser outra pessoa. Caramba, Deus me prometeu. Eu lembro que uns 20 anos atrás, eu acho, 20 ou 20 anos, ou 25 anos, não sei exatamente, entre 20 e 25 anos atrás, eu estava voltando na presença de Deus. E eu estava pegando firme. E teve uma campanha no monte. E na hora que acabou a campanha no monte de oração, eu estava vindo embora. Ao descer do monte, uma pessoa que eu não conheço aponta o dedo e me chama de pastor. Ei, pastor! Você que no reflexo, olha para trás. Alguém está gritando? E aí você caça. Era novo convertido ainda. E a pessoa falava assim: você mesmo. O Senhor me mostra na sua mão um cajado, você vai ser pastor. Irmão, a gente sai dali achando que vai acontecer amanhã. Fica até com raiva do pastor, porque não sabe que Deus falou com você no dia anterior. Será que ele não sabe que Deus falou comigo que você é pastor? Está levantando os irmãos, será que ele não me viu ainda não? Se Deus falar com você que você vai crescer, que você vai ser um grande empresário, não vai dizer que é pedir conta do emprego, porque Deus falou contigo. Só que entre a promessa de Deus, o tempo que Deus está falando, até o cumprimento dela, existe um processo. Diga comigo, processo. Não é que Deus não tem poder de te entregar aquilo que Ele prometeu hoje. Que a impressão que eu tenho é que o processo faz o nosso coração escurecer pela demora entre a promessa e o cumprimento. Mas esse meio que se chama processo é o tempo que Deus usa para preparar você para que você receba aquilo que Ele vai te entregar. Glória a Deus. O problema é que Deus ele não fala conosco todos os calabouços, todas as traições, todas as dores que nós vamos sofrer entre a promessa e o cumprimento da promessa. José entrega para a família os dois sonhos. Agora ele está
esperando acontecer. E a primeira fase do processo de José é o quê? Ele ser vendido pelos irmãos. Irmãos, toda pessoa que tem uma promessa de Deus, ele já é perseguido desde o momento da promessa. No momento que Deus te achou no meio do caminho e te fez uma promessa, você já é perseguido. Porque o diabo sabe que é só um tempo para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. É como se existisse uma marca em você que o mundo espiritual reconhece. Você já é diferente por causa disso. José, ele já é diferente, tanto que o pai dele fez uma túnica de cores diferentes e deu a ele e não deu aos irmãos, porque o pai sabia que Deus havia separado ele com uma coisa grande. Agora, esse sinal que Deus deu a ele faz com que os irmãos tenham raiva dele. Quando as pessoas te perseguirem, não se surpreenda não. Quando as pessoas falarem mal de você, quiserem o teu mal, não se surpreenda não. Entenda que é a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque só é perseguido quem tem promessa. O menino está ali achando que Deus vai. Porque a gente não sabe o cumprimento da promessa. Como é que Deus vai fazer para cumprir? Eu saí daquele monte, eu não sabia como é que Deus ia fazer. Eu achava que do nada, de repente, o pastor ia ver uma luz em mim e falar assim: você, Deus escolheu vir para cá. Irmão, glória a Deus que não foi assim. Porque desde o momento que Deus falou que ia fazer, até Ele me colocar na posição, houve um processo doloroso, que machucou muito, mas que eu agradeci a Deus todos os dias por esse processo, porque Ele me capacitou, me lapidou na posição que eu estou. Glória a Deus, aleluia. Primeira parte do processo foi os irmãos venderam. E José agora vai ser vendido. Na verdade, eles queriam matá-lo. Mas Rúben intercede pelo menino e fala: não, vamos matar o menino não, tentando salvar a vida dele. E resolve vendê-lo para salvar a vida dele, porque a ideia dos irmãos era matá-lo. E eles vendem eles para os midianitas. Esses compradores de escravos levam José para ser vendido para Potifar. Potifar compra ele porque viu nele algo diferente, beleza, e coloca ele para ser escravo, junto com outros escravos. E aí que começa então Deus falar comigo nesse momento. Espero que fale com você. Quando começar o processo também na sua vida, não se surpreenda que as coisas começarem a dar errado, porque a gente não sabe como é que Deus está trabalhando. As portas podem se fecharem, as pessoas podem te abandonarem, Deus pode te levar para você para um lugar que você não quer. Você precisa entender que é um processo que Deus precisa para lapidar, para te preparar, para te colocar na posição que Ele quer, para quando acontecer o que Ele vai fazer, você já está pronto. Sabe o que eu acho interessante, pastor? É que no momento que a gente está Deus tira a gente da zona de conforto, coloca a gente na zona de confronto. Todos nós aqui queremos parar, porque Deus fez aquilo que a gente não queria que fizesse, e a gente não entende o que Deus está fazendo. A gente fala bem assim: Senhor, é o seguinte, eu achei que servir o Senhor ia ser mais fácil. Quando eu estava no mundo era mais fácil, eu tinha dinheiro, eu tinha amizade. Agora o Senhor me colocou aqui para servir o Senhor, perdi a amizade, perdi minha família. Que é normal quando você começa a servir a Deus, é que os parentes, os nossos familiares se afastam, que não entende o que Deus está fazendo na sua vida. Deus te isola. A vontade que você tem de parar, a vontade que você tem de fazer assim: a partir de hoje eu não te sigo mais, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não evangelizo, eu não dizimo mais, eu não oferto, até o Senhor mudar a minha situação. Mas é isso que me surpreende José, porque mesmo no lugar estranho, mesmo fora da posição que ele queria, mesmo longe dos pais, mesmo Deus tirando ele da família, colocou o menino como escravo, José vai servir Potifar de forma surpreendente, ao ponto de Potifar ver que o menino é abençoado. E a Bíblia diz que Deus abençoou Potifar por causa de José. Glória a Deus, aleluia. Irmão, quem nasceu para governar, governa até como escravo, até como funcionário. Quem foi chamado para líder, lidera até na empresa dos outros. Não é aqui que eu não queria esse emprego.
jeito. Não. Quem foi chamado para liderar vai fazer o melhor. Mesmo que lá não esteja na posição que você queria, mas Deus quer te usar ali. A Bíblia diz que um homem ímpio que não conhecia Deus viu que esse menino José era usado por Deus. Ao ponto de José governar a casa de Potifar. Eu fico imaginando que José, ele até se acomodou com aquela situação, porque agora ele começou a ser mordomo de Potifar. Mandava no carro de Potifar, mandava, desmandava. Ele já não era mais só empregado, agora ele era o gerente, agora ele era o dono do negócio. Só abaixo do Potifar, porque Potifar, a Bíblia diz que colocou tudo na mão de José. Só pediu ele o seguinte: ó, só na minha casa, com a minha esposa, você não manda. O resto está na tua mão. Está aqui a chave da empresa, faz o que você quiser. Confiança. A gente já conhece a história, não vou entrar nesse contexto em que a mulher, que todas as vezes que você estiver passando pelo processo, você vai ser provado. Prova e provado, para ver se você é aprovado. Se você for aprovado, próximo nível. Existem os níveis que Deus quer que você suba, até Deus te entregar aquilo que Ele te prometeu. Deus não tira você do nada e coloca você lá em cima. Você não vai suportar, você vai cair. Eu lembro uma vez quando eu estava chorando, pastor, lá na casa de oração ainda, porque eu era auxiliar, tinha chegado até a aspirante a diácono, e eu queria muito subir para ser diácono, não por causa do diaconato, mas porque eu queria assim que os meus inimigos, que a gente tem inimigo na igreja, né? Quem tem? Levanta a mão, deixa eu ver. Só eu tinha, ninguém mais tem? Tinha os inimigos na igreja lá, né? Aí você quer subir de posição. Eu era assim, eu queria subir de posição para mostrar para o irmão que eu cresci, que agora eu sou diácono, tem que me chamar de diácono agora. Ele é auxiliar. E a próximo nível é presbítero, que aí eu tenho que bater continência para mim. Eu não queria ser diácono para servir, eu não queria ser presbítero para servir, eu queria ser diácono, presbítero para mostrar, bater patente, para o cara me respeitar. Essa competição, sabe, que existe na igreja. E eu falei com Deus. Deus falou comigo assim, num sonho. Deus falou bem assim comigo. Eu tive um sonho onde eu via a sapata da minha casa aberta, um buraco muito grande. E eu olhava as ferragens e via um homem com capacete branco, com começo de engenheiro, e falava assim: não vai suportar, vamos ter que desmanchar. Desmancha os andares para começar tudo de novo da fundação. A gente reforça a fundação e levanta tudo de novo, porque aqui não cabe 4 andares. Eu tinha 3, na casa tem 3 andares. Precisava do 4º andar. Eu acordei, eu olhei o Senhor falou comigo assim: na posição que eu quero te colocar, você não vai te suportar, você não tem base para isso. Eu vou arrancar degrau por degrau, você vai ficar lá embaixo, e aí eu vou mexer na fundação. Foi quando eu comecei a perdi cargo de aspirante, não fui consagrado, para mim foi um inferno, o chão parece que foi embora, porque a gente não entende o processo da dor, a gente não entende como Deus está trabalhando. Mas eu aprendi que a dor que Deus nos provoca dentro da obra de Deus, é ela que nos amadurece, ela que nos fortalece. Deus consegue tirar você do mundo, mas só consegue tirar o mundo de dentro de você através da dor, do sofrimento, porque são essas dores que realçam nossas emoções, e Deus quer trabalhar nas emoções. Deus não pode entregar a alguém algo a alguém grande se a pessoa é fraca emocional. Ela tem que ter uma emoção forte, ela tem que ter uma pessoa madura emocionalmente. E eu comecei a perdi a posição, já que o bispo estava falando assim: já que ele não pode ser diácono, arranca o carro. Irmão, não era em si perder o cargo, era vergonha, porque parecia que você tinha pecado. Impressão dos outros, sabe, cara, a opinião dos outros importava mais, e era isso que Deus queria trabalhar. Enquanto você se importar com o que os outros pensam a seu respeito, eu não vou te dar o que você precisa, porque Deus não pode dar algo grande para alguém para não usar para ela. Tudo que Deus nos dá é para o próximo. Dos 9 dons que o Espírito de Deus nos dá para a igreja, só um dom é para você. Todos os outros dons, 8 dons, é para a igreja. Dom de cura, para curar os outros. Dom de profecia, profetizar para os outros. O único dom que você tem é o dom de línguas, que edifica a si mesmo. O resto é para a igreja. Um para você, 8 para a igreja. E vai ser comum você estar com dor, enfermo e curando os outros, mas não cura a si mesmo.
Você pode ser o homem que tem contato com Deus. Mas se Deus fazer silêncio na sua vida, você vai querer que Deus use o profeta para falar com você. Porque Deus não fala com você, vai falar por alguém até você. Parece que um churrasco que a gente faz nunca é gostoso, bom do vizinho. Processo. E aí o Senhor falou comigo, vou arrancar tudo. Eu perdi carro da Aspirante, depois perdi carro inteligente. Fui perdendo, irmão. Aí fiquei só com auxiliar. E eu lembrava do sonho, falava assim, ainda falta esse ainda. Como é que Deus vai fazer para arrancar? Um dia do nada, aconteceu uma situação, tipo assim, irmão, eu ia todos os dias no culto. Mesmo trabalhando, eu ia para a igreja. Eu trabalhava numa escala de domingo. Primeiro eu ia para a igreja, na escola dominical, depois eu ia trabalhar. Nunca faltava culto. Um dia, teve um evento na igreja aqui do louvor, aquela escola de louvor, teve vários louvores. A gente ia para Vila Velha, para André Carlone. Eu estava muito cansado, trabalhei todos os dias no mês de dezembro. Eu resolvi tirar um dia de folga, pedi o prefeito na época para poder me dar uma folga, no domingo de manhã, que eu queria sair com a minha família. Ele não liberou. E eu, na rebeldia, peguei e fui esse mesmo. Cheguei no culto, ele foi arrancar o carro de auxiliar. Aí eu falei com Deus assim, pronto, já não tem mais nada para arrancar, já arrancaram tudo. O Senhor falou comigo assim, então agora eu vou começar a trabalhar na sua base. Oi? Não, foi o Edmilson. José foi acusado de algo que ele não fez. Sabe o que é você fazer de tudo para dar certo? Sabe o que é você procurar se desviar do mal, não cair em adultério, não mexer com mulher de ninguém, não roubar de ninguém, tentando evitar que alguém te acuse de ser ladrão, tentando evitar com que algo de ruim aconteça? E é nessa hora que o menino que era exemplo de homem de Deus, era um exemplo de resistência, de resiliência, ele vai ser acusado de ter pegado a mulher do homem que ele não pegou e tinha vontade de pegar. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que a mulher é bonita, né? Mulher feia não tenta ninguém. Pastor, como é que você sabe que ele tinha vontade de pegar? Porque ele fugiu. E se fosse feio, tinha ficado. E ele foge, porque a carne dele dizia, fica com ela. Mas ele fugiu, porque ele lembrou que ele era servo de Deus. E é nessa hora que o processo de Deus muda. Porque em todo tempo, mesmo sendo provado, a Bíblia diz que Deus estava com José. Agora José vai para o cárcere. E no cárcere, ele tinha todos os motivos de dizer, eu não sirvo mais a esse Deus. Porque mesmo sendo fiel, está dando tudo errado. Ele podia levantar de manhã e ficar no cárcere. Mas mesmo no cárcere, mesmo dando tudo errado, ele levanta e ele não esquece a sua identidade. Eu vim aqui para servir, para honrar o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que mesmo no cárcere, agora o carcereiro viu nesse menino algo diferente, ao ponto de entender que ele era de confiança, entrega a chave do cárcere na mão dele. Irmão, por que o carcereiro entregou na mão de José a chave do cárcere? Porque José não era só um prisioneiro, José se tornou escravo, servo, alguém útil dos prisioneiros. Quando você estiver no momento de provação, quando você estiver no momento de que Deus esteja te provando, não esqueça de servir as pessoas, porque é isso que o diabo não quer que você faça, que você seja quem você é, quem você foi chamado para ser, um servo de Deus, um vaso de Deus, um altar de Deus. José convenceu, eu posso ser só simplesmente um escravo, mas eu posso ser útil nesse cárcere. E a Bíblia diz que ele começa a servir, o carcereiro falou, caramba, o cara é bom, bicho. Porque quem é livre não é o cadeia que prende ele. Ele entrega na mão dele a chave, está contigo aí, ó. E fica imaginando de noite, José entrando para dentro da sala dele, trancando a sala e entrando para dentro. Mas não vai fugir, não? Não. Não adianta fugir.
Se o meu Deus me colocou aqui, Ele vai me tirar. Amanhã cedo ele amanhece e ele olha, tem 2 prisioneiros novos, 2 eunucos de Faraó, o padeiro e o copeiro. E ele olha o semblante dos meninos, eles estão com o semblante triste. Deus havia visitado o cárcere e dado 2 sonhos, um para cada um, para o copeiro e para o padeiro. Não, isso aqui me impressiona muito. José teve tempo de esquecer a sua dor, de esquecer a sua provação, para servir ao outro. Ele olha, o que está com o semblante caído? Vai consolar. Tem quando você está naquele dia ruim, que nada deu certo, que Deus fez silêncio na sua vida. Você fala assim: eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais entregar a relação, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer nada, porque eu não entendo o processo de Deus. Não, ele levanta de manhã, olha para os caras e fala assim: você pode cair, o que houve? Eles vão dizer assim: não, nós tivemos um sonho. Estou conversando com meu amigo, o copeiro, o padeiro, nós tivemos um sonho cada um e nós estamos preocupados. Olha, José, não conta. Não é do Altíssimo a revelação dos sonhos? A Bíblia diz que o copeiro conta o sonho. José pega os sonhos, o Espírito de Deus que habitava nele, que passeava no meio do Espírito dele, entrega a revelação e José entrega: olha, isso significa que daqui 3 dias a sua cabeça vai ser levantada, o Faraó vai te entregar o copo na mão, você vai voltar para a sua posição como antes. Quando José acaba de entregar a revelação, José lembra o que? Da sua dor. Ele fala: só vou te pedir uma coisa, porém, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Eu estou aqui nesse cárcere também, nada fiz para estar aqui, fui roubado da minha família. E José desabafa e conta para ele. A Bíblia diz que o copeiro, o padeiro, vendo que a revelação e o discernimento do sonho foi bom, também quanto o seu, porém o dele era ruim, o dele era uma sentença de morte. Os 3 dias se passam e a cabeça dos 2 são levantada, e a interpretação que José deu aos meninos se cumpre exatamente como aconteceu. Porém, a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. A Bíblia diz que 2 anos se passaram e agora José entra no silêncio de Deus. Irmão, não sei se você já passou por isso ou ainda vai passar, mas o silêncio de Deus ele machuca mais do que a surra de Deus, do que a repreensão do Senhor. Porque é hora que Deus ele não fala com profecia, não fala com sonho, não fala com revelação, as portas não se abrem, existe uma sentença na sua vida, é um silêncio onde nada faz sentido. E é isso que me pega. Por que Deus faz silêncio? Porque a gente está acostumado com Deus falando, Deus prometendo, Deus falando o que vai acontecer, Deus te livrando, Deus te alertando, e a gente se acostuma com essa voz. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que o tempo em que Deus está falando, Deus está tratando, Deus está prometendo, mas quando Deus entra no processo de silêncio, é a última fase antes da promessa acontecer. A última coisa que você passa, quando Deus entra em silêncio, é só para testar para onde você vai quando Ele se calar. Deus. Porque muitos no silêncio vão para as drogas, muitos no silêncio vão para o adultério. Muitos, quando Deus faz silêncio, eles mostram quem eles são. Eu quero que você faça uma prova. Pega das suas amizades, as pessoas que você sempre confia, e fique em silêncio. Não diz bom dia, não diz boa noite. Faz o silêncio. Você vai ver quem realmente está com você. Muitos vão te excluir do WhatsApp. Muitos vão falar mal. Fala com fulano, agora fulano nem me dá mais bom dia. Cortei, já excluí. O verdadeiro amigo, ou ele vai respeitar, ou ele vai esperar você passar pelo silêncio e se comunicar novamente. O silêncio mostra os corações. Quando Deus faz silêncio, Ele nos prova no silêncio. Para onde Ele vai se eu fizer silêncio? Para onde Ele vai se eu cortar a bênção? Para onde Ele vai se tudo que Ele planejou der errado? Para onde Ele vai? Será que Ele vai para os meus pés? A Bíblia diz que José esperou no Senhor.
mesmo lugar, servindo as pessoas, sendo um homem de Deus, sendo o quê? Um governante no caso. Irmão, o que eu acho mais bonito é que ele passa na prova. Ficou pronto. É o momento que no silêncio a gente faz uma autoanálise, não é mesmo? A gente procura saber onde nós estamos errando. A gente confessa os pecados que já confessou. A gente pede perdão a Deus, o pecado que já foi até perdoado. Você começa a fazer uma autoanálise. Eu acho bonito que aquilo que José queria que acontecesse no outro dia, Deus visita o coração do faraó. O faraó teve um sonho. O faraó chama as pessoas sábias naquele momento e pergunta se algum deles tem interpretação do sonho. E ninguém conseguiu interpretar o sonho de faraó. Aí o copeiro faz o quê? O copeiro faz o quê? Se lembra de José. Porque Deus não permitiu que ele lembrasse antes. Porque se ele fosse lembrar quando ele queria, ele sairia sempre ajudante do copeiro. E Deus tinha para ele uma posição de governo. As pessoas que se esqueceram de você quando você pediu ajuda, foi Deus que não permitiu. Para que você entendesse que é Ele que é teu Deus, é Ele que é teu socorro, não é o seu amigo. Sabe o que eu acho interessante? Que ele só foi lembrado no tempo certo, porque ele serviu no tempo do silêncio. Por que o copeiro lembrou? Porque ele resolveu servir. Se ele tivesse dado um caça e sido só um escravo, só um prisioneiro, o copeiro não ia saber que ele tem interpretação de sonho. Os planos de Deus na minha, na sua vida, vão sempre dar certo quando você não esquecer quem você é. Ah, pastor, eu vou pregar porque você está bem. Eu não digo que está mal. Eu vou louvar porque a casa está cheia e quando ela estiver vazia. Eu vou ser pastor de uma igreja lotada, e se for só 2 pessoas? Deus nos prova. Porque nós servimos a Deus e não aos homens. Servimos aos homens porque Deus quer que nós servimos a Ele. José só foi lembrado porque no tempo que ele estava escravo, ele resolveu servir. Eu nunca entendi porque eu queria ser presidente na época. E sabe quando é que Deus cumpriu essa promessa na minha vida? Quando eu tirei a possibilidade do meu coração de ser. Eu falei, não quero ser mais. Quando eu não queria mais, eu só comecei, agora você está pronto. Que eu entendi que Deus só podia me dar algo para eu servir a outros. Para mim, a posição de pastor não serve de nada. Ao menos que eu possa servir a outros. Por que a gente quer ser rico? Para comprar um sítio, para comprar um carro novo, para mostrar para o vizinho que agora você pode, ou para ser um grande empresário que vai abrir porta de emprego, para ser resposta de oração para outras pessoas. Essa semana eu visitei meu coração. Estava com umas pessoas aí no meu meio, que eu estava com raiva. Eu falei assim, se Deus me der essa benção aí, eu vou cortar a cabeça de um monte aí. O Espírito Santo falou comigo assim, eu disse que você não tem. Porque se eu tiver, você vai se vingar. Foi a verdade, Senhor. Nós temos que entender que José foi colocado no Egito não é para vingar os irmãos, não é para bater no peito e dizer para os irmãos, está vendo que eu ia ser grande? Não. Quando José estava no cárcere, ele entendeu que Deus tinha algo na vida dele para que ele fosse salvação dos seus irmãos. O objetivo de Deus de colocar no Egito como governador era para poder salvar Israel. Você foi colocado para ser uma bênção na vida das pessoas. O dom que Deus te deu é para outro, não é para você. O dia que José entendeu que o dia que ele fosse governante, ele tinha que perdoar os irmãos dele, e ele teve a oportunidade de se vingar e não se vingou. Por quê? Porque o tempo do processo amadureceu ele para ele ser quem ele foi. Vamos ficar de pé, irmão, Senhor Jesus.